Oi, tudo bem? Hoje eu estou fazendo esse vídeo para explicar um pouquinho para vocês a respeito de uma forma que eu gosto de trabalhar. Se chama terapia de caminhada. Mas você deve estar se perguntando, Rafa, como assim? Não é só caminhar? Gente, dentro das minhas abordagens eu tenho usado bastante essa forma de fazer uma terapia junto com a caminhada, principalmente em adolescentes. Por quê? O adolescente ele tem uma dificuldade muito grande de poder conversar, de poder comunicar, de contar o que sente. Então, às vezes, nessa fase da adolescência, tá tendo uma estatística muito grande de adolescentes que estão tendo depressão devido ao uso das redes sociais, devido ao fato dos pais trabalharem o dia inteiro e os filhos ficarem muito tempo em casa, sozinhos. Então, eles chegam da escola, não tem muito o que fazer, mal. Às vezes o pai ensina a cuidar da casa, né? Então eles vão gerando essa depressão, porque vão passando uma tarde inteira ou na televisão, assistindo, ou jogando videogame, ou no celular. Então o que acontece? Muitos pais têm procurado, né, a mim para poder ajudar os adolescentes por meio de terapia. Só que se você, pai, que tem uma intimidade tão grande com o adolescente, ainda é difícil para você conversar com o adolescente, para ele se abrir com a gente que é terapeuta e é outra pessoa, é mais ainda. Então a gente é uma pessoa desconhecida para eles e eles ainda já chegam com uma barreira muito grande a nosso respeito, porque eles já chegam com aquela barreira de que não precisa de ajuda, de que tá tudo bem, não tô passando por nada, né? E para que eu fazer terapia? Eu tô bem. Então eles já chegam com essa barreira muito grande, né? E aí por causa disso eles já não têm vontade de fazer. Então, para não levar assim tanto tempo para eles se abrirem, para eles contarem aquilo que estão precisando, eu gosto de usar na minha abordagem as primeiras sessões ser essa terapia de caminhada. Só que como eu fiz essa terapia de acordo com o meu método, né? Eu simplesmente chamo o adolescente para poder, marco no mesmo horário da sessão com o adolescente, para ele poder ir fazer a terapia comigo, né? Escolho um parque que seja perto da casa dele. E aí nisso a gente faz a terapia, né? Licença, gente, vou precisar beber um pouquinho de água aqui, secou a garganta. Então, o que acontece? Eu trabalho dessa forma. Eu marco naquele horário com o adolescente, ele vai, roupa de caminhar mesmo, levar um pouco de água. E nessa caminhada, a gente vai conversando um pouquinho a respeito da semana dele, como que foi a semana dele, como que ele está se sentindo, como que foi a escola, coisas simples, né, para ele ir se acostumando com a gente, comigo no caso, que sou terapeuta. E nesse fato a gente para um pouco, a gente senta e a gente conversa, né, a gente senta, conversa um pouco, faz um exercício de relaxamento. Então, por que eu tenho gostado muito de usar esse método? Vou explicar para vocês. Pelo seguinte, a caminhada, ela já libera por si só uma endorfina para o nosso cérebro. E geralmente, pessoas que passaram por um trauma quando criança, adolescentes que têm depressão, isso vale também para pessoas, mas hoje o foco é falar dessa terapia para adolescente. Então, pessoas que passaram, né, adolescentes que passaram por toda essa questão, estão com depressão e tudo, uma das coisas que eles começam a ter uma ansiedade muito forte, começam a querer se isolar das pessoas, né? E não querer ver com as pessoas, não contar o que sente. Então, por que eu gosto de fazer essa caminhada? Primeiro, com a liberação da endorfina no cérebro, aquele sentimento de tristeza, de depressão dele já alivia um pouco, porque a endorfina ela gera alegria. Então já vai aí da tristeza que ele tava para alegria. Então isso já alivia um pouco no próprio cérebro dele
o fato dele já querer se comunicar. Eu não sei se vocês já perceberam, mas geralmente quando a gente vai passear, caminhar, né, com alguma amiga, com alguém no parque, um marido, um filho, às vezes a gente começa a contar toda a rotina da semana. Por quê? Exatamente pelo fato da caminhada liberar essa endorfina no nosso cérebro, né? Então esse é um método muito legal que eu gosto de usar, né? Juntar a caminhada com a terapia para poder ajudar nesse aspecto do adolescente. Ele já se sentir à vontade para conversar, vai ser mais fácil para ele conversar sobre o dia a dia dele, principalmente se ele for muito fechado. Um outro aspecto que eu gosto muito de estar fazendo nas primeiras sessões essa terapia é pelo fato do isolamento social. Como eu havia falado, né, devido às redes sociais, devido às vezes passar muito tempo sozinho, devido à fase da adolescência, já é comum o adolescente querer se isolar. E aí o ambiente à volta às vezes proporciona isso também. Então, quando você vai para um ambiente aberto, que é um parque, para poder caminhar, para poder conversar, tem outras pessoas lá. Então ele aos poucos vai se acostumando com esse fato de não se isolar, mas de gostar de estar em ambientes que tem pessoas ao vivo, não pessoas pela internet, né? Um outro fato também é que por juntar a técnica de relaxamento que eu faço nessa terapia de caminhada com o adolescente, o relaxamento em si da caminhada já contribui, claro, mas eu também incremento essa técnica de relaxamento. Isso ajuda muito na questão de diminuir a ansiedade. Então, se no começo da terapia ele está com uma ansiedade muito forte, né, descontrolada, ou com uma depressão muito forte, né, que a depressão depende se ela é zero ansiedade ou se ela é uma ansiedade já a 1000 aí, né, tem esses dois pontos da ansiedade. Se ela for uma ansiedade aí a 1000, essa técnica de relaxamento que eu incremento junto com a caminhada, ela ajuda muito o adolescente a se sentir, após esse tratamento, um alívio muito grande. Então, se ele estiver com problema de dormir, ele vai dormir bem. Então, se ele estiver com ansiedade a 1000, ela vai abaixar, vai equilibrar. E assim eu vou explicando para ele que é importante. Isso eu faço em 2, 3 sessões no máximo, dependendo da gravidade que o pai me relata. E nesse caso, eu sempre incentivo o adolescente que ele faça isso, né? Que ele dê uma caminhada, que ele respire fundo, que ele relaxe, que ele aprenda a fazer isso sem ter que precisar ficar fazendo comigo, que sou terapeuta. Mas assim, é uma técnica que eu tenho usado em adolescente, tem ajudado muito. Às vezes o adolescente está numa crise de choro, já peguei uma adolescente uma vez que estava numa crise de choro e ela não sabia por quê. E com essa caminhada, e claro, não vou ficar toda hora perguntando, enchendo de perguntas que se estressa, não relaxa. Então é que a conversa flua naturalmente, que as perguntas, o raciocínio seja bem natural. E depois do nada ela começou ela mesma a raciocinar, essa adolescente, e a buscar lá no fundo qual foi a causa do choro dela. Então isso é muito bom, né? Por que eu tenho usado bastante assim em questão de adolescentes? Porque geralmente adulto está muito ocupado trabalhando e com uma rotina atarefada, se não é trabalhando, é dentro de casa, cuidando de filho e tudo mais. Então, para ele tirar um tempo para caminhar, é muito difícil para ele tirar esse tempo para fazer a terapia. Já adolescente, às vezes o tempo dele está mais vazio, né? Eu tenho observado que também está ficando um pouco difícil. Tem adolescentes que têm começado a trabalhar na adolescência, outros o colégio é o dia inteiro, integral. Então eu tenho percebido que isso tem dificultado um pouco, né, nessas questões. Mas ainda assim, eles têm mais tendência a ter esse tempo do que um adulto, né? Então eu tenho gostado muito desse método e é por isso que eu vim falar um pouquinho para você, se você é mãe, se você é pai, se seu filho tem passado por alguma coisa muito difícil na infância, se tem tido algum trauma, se agora na adolescência ele tá com depressão ou ele tem te relatado algo que te deixou desconfortável, eu quero dizer para você que tem sim tratamento, né? Que seu filho pode sim melhorar. A minha ideia é que não apenas o filho, mas pelo menos a mãe também faça, né? Os dois em si, porque geralmente essas coisas afetam mais os dois, né?
Então eu indico que sejam os dois, mas se não possível, pelo menos o filho, que é o que está passando naquele momento por aquele problema, ou a filha, né, no caso, tá bom? Então esse vídeo é para falar um pouquinho para vocês a respeito dessa técnica que eu gosto de usar bastante. E para você, às vezes, que esteja assistindo meu vídeo, que possa ser um terapeuta, também é uma sugestão para você, né? Sair um pouco do seu escritório, do seu lugarzinho sentado e ir em busca de práticas que realmente possam ter efeitos, né? Nem sempre estar sentado ganhando dinheiro pode estar ajudando outras pessoas. Então, vá atrás de práticas, buscar coisas interessantes que possa realmente trazer efeito para as outras pessoas. Testa coisas novas, que é muito importante. E para você que é pai ou mãe e deseja buscar um tratamento para o seu filho, vou deixar minhas informações aqui abaixo. Pode entrar em contato, me seguir no Instagram, pode entrar em contato pelo meu número de telefone, que eu vou estar fazendo uma sessão de avaliação com você, explicando mais como funciona, tá bom? Muito obrigada, agradeço por assistir esse vídeo. Qualquer dúvida que vocês tiverem ou assunto que vocês queiram que eu traga, só colocar nos comentários aqui embaixo. Tchau!